senhores telespectadores, um ouvinte amável, muito amável certamente, mas faz-me um telefonema a pedir uma correção. No programa falei de 1245. Enganei-me. A Revolução não foi em 1245. Foi em 1383 a 85. Pede-me que faça a correção. Ora, eu devo dizer que quem está enganado é o meu prezado telespectador. Está enganado e, como ele, muito boa gente em Portugal. A Revolução de 1245 é uma revolução ignorada. Toda a gente fala na Revolução de 1383 e 85 e devo dizer que, como factos sociais, como transformações da vida nacional, tão importantes é uma como a outra. Importantes e correspondentes. Em ambos os casos, são os pequenos que se revoltam contra a estrutura senhorial e se apoderam do poder. O que acontece é que a Revolução de 1383 e 85 encontrou um escritor genial, Fernão Lopes, que a descreveu em termos empolgantes, ao passo que a Revolução de 1245 ninguém a descreveu e, pelo contrário, alguns grandes escritores tentaram diminuí-la. Em ambos os casos, se trata de uma insurreição das classes populares contra a desordem do Estado. Desordem provocada cada vez mais pela intromissão das classes superiores na governação. É claro que os processos são diferentes. Na Revolução do século XIII há uma intervenção do Papa. É o Papa quem impõe a substituição do governante. Diz, esse não presta, Dom Sancho II, eu tenho que ir o irmão do Afonso, que vai a ser Dom Afonso III. Na Revolução do século XIV não é o Papa que intervém, é a própria manifestação popular que impõe em cortes um rei popular. Um dos sinais em que não se costuma falar, porque é ignorado, é a mudança da bandeira. Cada príncipe tinha a sua bandeira, e a bandeira do príncipe era a bandeira do país. Ora bem, a bandeira de Portugal, até a Revolução, é um campo branco, todo branco, e tem ao meio o escudo das 5 quinas. Depois de Dom Afonso III, esse escudo das 5 quinas aparece emoldurado numa faixa de castelos. O plural de castelos é castela. Quer dizer, a partir de Dom Afonso III, o escudo português das 5 quinas apoia-se no escudo da castela. Do mesmo modo que o Dom Afonso III, ao ir para a França, se apoia na tia Branca de Castela, rainha e regente. E é esse apoio dado pela rainha Branca de Castela, cuja heráldica é precisamente uma bordadura de castelos de ouro em campo vermelho, é esse apoio que é recordado para sempre da bandeira portuguesa. Ainda hoje, na bandeira nacional, lá está essa faixa de castelos, depois está circundado por uma esfera armilar, que é uma fantasia da República, alusiva ao Reino Unido, Portugal e Brasil, mas a bandeira passa a ter os castelos e os escudos. Está-se dito muita tolice para explicar os castelos. Diz que são os 7 reis morros de Ourique, diz que são os 7 castelos do Algarve, tudo isso é um disparate. Trata-se do reconhecimento de que o Dom Afonso, o infante Dom Afonso, enquanto não foi rei, teve o apoio da Rainha Branca de Castela. A Revolução chega de França, do norte de França,
e com ela veio o gótico, o estilo gótico, dos edifícios, nas construções, até na escrita dos documentos. Aparece com Dom Afonso III. Por isso estou a falar neste assunto aqui, numa igreja gótica das primeiras e principais igrejas góticas portuguesas, que é a igreja do convento de São Francisco de Santarém. É o ambiente bom para falar na Revolução do Gótico. Às queixas dos conselhos e do povo juntaram-se as queixas dos prelados mais importantes, o arcebispo de Évora, o bispo de Coimbra. Isso levou os historiadores liberais, naturalmente anti-eclesiásticos, a verem na Revolução uma simples e forte cabala do alto clero para tirarem do trono um rei virtuoso e porem lá um príncipe, enfim, que lhes fizesse todas as vontades. O grande Alexandre Herculano chegou a escrever isto. Tratava-se de fazer rolar pelo lodo ante a sandália sacerdotal a coroa portuguesa, para depois a cingir na fronte de um príncipe mau-irmão. Ele não diz mau-irmão, chama uns nomes maus, feios. Isto é completamente o que dizem os documentos. Os documentos dizem que há queixas dos conselhos, queixas do clero, queixas da nobreza, é que realmente o reino tinha caído num estado de desorganização completa, com guerras civis sangrentas, mortíferas. Enfim, era preciso mudar o governo em Portugal. Este bolonhês, este Dom Afonso III, era irmão de Sancho II, portanto filho de Dom Afonso II, e tinha sido mandado muito novinho, não sei mesmo a idade ao certo, mas muito novinho, para Paris, entregue à tia Branca de Castela, para que ela o criasse. Essa Branca de Castela era irmã da Rainha Urraca de Portugal, e ela recebeu o sobrinho, tratou-o muito bem, protegeu-o muito. Ele chegou a ser o chefe da Cavalaria Real e até casou-o, a certa altura, com uma fidalga riquíssima, com Dona Matilde, condessa soberana de Bolonha, e de 2 condados no Mar do Norte, condados muito ricos, porque era por ali que se fazia a passagem das mercadorias entre a França e a Inglaterra. Essa Dona Matilde já não devia ser muito nova, porque era viúva de um príncipe francês, o Filipe Europeu, que era filho do grande rei Filipe Augusto, e tinha morrido. Portanto, ele casa, mas quando o Papa lhe oferece o governo de Portugal, ele larga a mulher, larga a família e vem para Portugal. No ano de 1245, depois de ter assinado em Paris um documento em que se comprometia a respeitar os direitos dos conselhos e os direitos da Igreja, Dom Afonso embarca para Portugal, vai desembarcar na cidade de Lisboa, que era uma cidade dominada por forças populares, mas o irmão não aceitou o decreto do Papa e tentou manter-se no poder. Isso originou uma curta guerra civil, mas nessa guerra as tropas do povo estão sempre do lado de Dom Afonso III, do futuro Dom Afonso III, e as tropas senhoriais estão do lado de Dom Sancho II. É isso que origina a célebre traição dos alcaides. Os cancioneiros dessa época têm uma série de poemas a dizer mal, a fazer troça dos alcaides, que tinham jurado fidelidade a Dom Sancho II e que depois se passam para o lado de Dom Afonso III. Ora, o que é que eles haviam de fazer? Eles estavam fechados nos castelos,
A população das vilas cercava os castelos, não deixava chegar lá alimentos nem nada. Eles, ao fim de algum tempo, não podiam fazer senão render-se como renderam. O Dom Sancho vê-se desacompanhado de toda a gente, até da mulher. A rainha Dona Mécia Lopes de Haro abandona-o e vai-se fechar no Castelo de Orém, onde luta contra as tropas do marido, que a querem levar outra vez para o marido. Bom, este abandono, não sei a explicação. O próprio Dom Sancho é obrigado a fugir para a Espanha e vai-se refugiar em Toledo, onde morreu em 1248, anonimamente. Hoje não se sabe onde é a sua sepultura. Então que o antigo Conde de Bolonha se passa a intitular Dom Afonso III. Com o novo reinado muda inteiramente o estilo da governação. O novo rei reúne logo cortes em Guimarães, em 1250, depois novas cortes em Leiria, em 1254, e nessas cortes já são chamados os representantes das principais vilas e cidades do reino. São, que a gente saiba, as primeiras cortes onde está presente a nação completa, clero, nobreza e povo. Prossegue na concessão frequente de forais a muitas localidades, ordena inquirições gerais para saber dos abusos da nobreza, exige as confirmações, quer dizer, o facto do rei ter dado uma coisa só vale se o novo rei confirmar esse ato. É uma política, portanto, de limitação dos direitos dos nobres e de proteção aos direitos populares. Os progressos são visíveis até nos próprios livros da Chancelaria Real. A escrita é agora uma fina escrita gótica, muito legível. O comércio com a Inglaterra desenvolve-se muito. O que não corre bem são as relações com a Igreja, porque realmente Dom Afonso III luta pelos direitos reais, que muitas vezes estão em contradição, em conflito com os direitos eclesiásticos. Um dos casos mais flagrantes é o da luta com a Sé do Porto. O rei manda criar de novo a povoação de Vila Nova de Gaia, mesmo em frente do Porto, para obrigar os navios mercantes que entram o rio a pagar os seus direitos em Gaia e não no Porto. Ou então com acordos, metade para um lado, metade para o outro. Mas isso origina a reação do bispo, como é natural. O bispo chega a excomungar todo o reino, a lançar o interdito geral. O interdito queria dizer isto: não se podiam administrar sacramentos, não se podia comungar, não se podia ir à missa, não se podia, à hora da morte, receber a extrema-unção. Bom, isso numa sociedade que era profundamente carente. Era dramático. Apesar disso, ninguém abandonou o rei. Toda a gente esteve do lado do rei. Dom Afonso III reina até 1279. Sucede-lhe o filho, Dom Dinis, que ao longo da primeira parte do reinado, ele é também um longo reinado como o do pai, mas na primeira parte ele segue inteiramente a linha política do reinado anterior. Proteção aos municípios, os forais, conselhos, exigência de confirmações, enfim, e acordo com a Igreja. Ele consegue fazer, isso é muito importante, uma concordata
com a Igreja, a concordata dos 40 artigos, e com essa concordata consegue resolver os pontos de atrito frequentes que havia entre a administração real e a administração eclesiástica. O reinado é uma época de grande progresso nacional. É o tempo da fundação da universidade, fundada com o Estudo Geral em Lisboa, depois mudou para Coimbra, depois voltou para Lisboa, depois voltou para Coimbra e andou até que Dom João III a fixou definitivamente em Coimbra. Portanto, Coimbra é que é representante da mais antiga universidade portuguesa. Houve comércio com a Inglaterra, houve realmente uma bolsa de mercadores que é a antecessora dos seguros marítimos em Portugal, a construção dos castelos, essas belíssimas torres góticas que se vêem nos castelos portugueses, como a Beja, tudo isso é obra do rei Dom Dinis. Simplesmente esse grande surto de progresso é interrompido nos últimos anos do reinado por uma guerra civil. Essa guerra civil é dirigida pelo herdeiro do trono, o futuro Dom Afonso IV, e tem sido atribuída a uma questão pessoal. Diz que o rei protegia muito um filho bastardo, Dom Afonso Sanches, até o fazer, enfim, o primeiro ministro, e que o filho legítimo, se revoltou contra essa predileção. Tudo isso são aspectos menores. A Revolução é, mais uma vez, uma revolta popular. O seu verdadeiro mentor é um advogado de Beja, filho de um carpinteiro daquela vila. E as queixas que eles invocam é a falta de justiça em Portugal. Por justiça entende-se sempre o equilíbrio entre grandes e pequenos. A revolta alastra a todo o país e sempre com vitórias parciais do infante rebelde. As tropas dos conselhos estão do lado dele. É aí que aparece a figura angélica da Rainha Santa Isabel, que está do lado da revolta, está do lado do movimento do povo, e talvez por isso, ainda em vida, foi considerada santa pelo povo. Ela tenta conciliar o pai e o filho, chega a estar presa, chegou-lhe a retirar os rendimentos de leiria como castigo, mas é realmente uma grande figura. Dom Dinis acaba praticamente abandonado, derrotado num combate sangrento nas ruas de Santarém, e entrega a administração de justiça a seu filho e morre pouco depois. Nos reinados seguintes, Dom Afonso IV e Dom Pedro I, mantém-se a linha de apoio às classes populares. A história social portuguesa é, em todo caso, profundamente abalada em 1348 pela peste negra. A peste negra dizima a população, morre muita gente, diz que há aldeias ficam desertas. Bom, e isso faz com que falte a mão de obra rural, gente para trabalhar nos campos. Esse facto da falta de trabalhadores no campo já vem de trás. Os trabalhadores fogem do campo e vão para a cidade, onde há mais condições de vida, comboios. Depois da peste negra, os campos ficam desertos e os reis entram pelo caminho da legislação obrigatória. Quem é cavador tem que continuar a ser cavador. Quem nasceu na aldeia tem que continuar na aldeia. Os salários são fixados pelas autoridades municipais, quer dizer, pelos lavradores. É os lavradores que fixam quando se ganha por ano. Os salários são anuais. Há várias leis de trabalho obrigatório e essa própria repetição das leis indica que as leis não eram cumpridas. O que elas contribuíram foi para um sentimento de mal-estar, de revolta, de repressão das camadas populares, que vem a eclodir brutalmente na Revolução do Mestre Davis em 1383.
no reinado de Dom Fernando, que é quem sucede a Pedro I e antecede o Mestre Viz, no reinado de Dom Fernando, mantém-se, primeiro, um grande crescimento do poder popular no governo das vilas. Bom, segundo, um grande desenvolvimento do comércio. Há aí uma lei de que se fala muito, que é a lei das sesmarias, e que se julga que é uma lei de proteção à lavoura. Não é. Isso é um defeito de interpretação. O que a lei diz é que é de proteção às terras que são para dar pão. Pão. O que acontece é que, em virtude do alargamento da exportação, os lavradores procuram agora produtos que possam exportar. E em Portugal foi sempre proibida a exportação do pão. O pão dos portugueses foi sempre pouco, caro e difícil. Isso não é só de agora. E, portanto, não podendo exportar-se, tinha preços baixos, ao contrário do que acontecia com o vinho e com o azeite. O vinho e o azeite encontravam sempre mercado lá fora e eram bem pagos. Portanto, os lavradores substituíam as antigas searas por vinhas e olivais e enriqueceram muito. Mas os nobres, que só tinham uma parte no trigo, davam-lhes um quarto do pão que Deus der, um quinto do pão que Deus der, um terço do pão que Deus der. É claro, com o desaparecimento das searas, ficavam sem quaisquer produtos. É isso que a lei das sesmarias vai fazer, tentar evitar a substituição da cultura tradicional do trigo pelas culturas novas do azeite e do vinho. Devo dizer que a lei das sesmarias não deu resultado, não foi aplicada em parte nenhuma, continuou a transformação das searas em olivais e em vinhas e realmente no século XV é a exportação desses produtos que faz a riqueza dos lavradores. O reinado de Dom Fernando é realmente um mau reinado. Como diz Camões, o fraco rei faz fraca a forte gente. É quando ele morre que eclode a grande revolução. Essa revolução é um dos factos capitais da história nacional e merece ser contada com a maior atenção. Eu espero fazer isso no nosso próximo programa.